tem mais um vídeo aqui pra gente ver, certo? E daí pra frente a gente vai ver o que vai buscar, o que vai ver. Mas o último vídeo que eu tenho aqui pra trazer pra vocês é esse aqui, ó. Medo de Florestas. O nosso querido amigo Fiore voltou. Vamos nessa? Vamos lá. Se tem um lugar relaxante e ao mesmo tempo assustador para qualquer ser humano, é uma floresta. Caminhar por uma durante o dia pode ser uma experiência agradável. Mas quanto mais densa e próximo da noite, menos relaxado e mais aterrorizado ficamos. A sensação é que você está sendo observado silenciosamente. Mas será que essa é apenas uma sensação? Ou será que tem alguém, algum animal, ou algo à espreita, além da nossa compreensão? Eu não vou negar. Tem algo em florestas que me dá muita paz. A ideia bucólica de fugir da cidade para o meio do mato é aconchegante, ou no mínimo romantizada. Na realidade, o que é um lugar bonito, cheio de verde e exuberância, é também um dos ambientes mais isolados e perigosos para o homem. O parquinho ou aquele bosque na sua rua não é o mesmo que uma floresta. Ela está muito mais pro oceano no sentido de isolamento do que algo familiar a nós. Uma floresta, no sentido literal, é diferente do que a gente está acostumado. E eu não vou falar que foi fácil aceitar isso. Eu sou um cara bem otimista, gosto de floresta e tive conflitos com a ideia inicial do vídeo. Mas aí eu reparei que eu estava romantizando um pouco ela. Notei o seu lado mais cruel, indiferente ao ser humano. Então o jogo começou a virar. Ilofobia é o medo irracional a florestas, e há quem sofra disso genuinamente. Mas o medo que eu vou falar nesse vídeo é universal. É o ligado ao medo do desconhecido, do escuro e de se perder num ambiente não familiar como esse. Essa versão é algo normal para nós, levando em conta a nossa relação com ele. Nossos antepassados viviam no meio do mato e eram constantemente ameaçados por animais, doenças e sabe o que mais escondido? Com o tempo, o homem ficou mais urbano e a distância entre nós e florestas cresceu. Mas por outro lado, o estranhamento também aumentou. Elas passaram a ser lugares que você deve evitar, principalmente se estiver sozinho, e sob certas circunstâncias. Em histórias clássicas infantis, a noção de floresta como algo a se evitar é o tema central. Além de ser propícia para se perder, é lá que moram o lobo mau, as bruxas e outros seres perigosos. E repito, essas são histórias infantis, mas tem algo bem pesado nelas, se a gente pensar. Rapaz, Chapeuzinho Vermelho precisa atravessar a floresta para levar doces para a avó. Chegando lá, ela não encontra a senhora, mas um lobo humanoide na cama que a teria devorado. E o resto já sabe. Em João e Maria, dois irmãos são abandonados pelos pais e encontram refúgio numa casa feita de doces. Mal sabem o quão pretensioso é aquilo e que nela mora uma bruxa com intenções meio ruins. Mais tarde eu volto a falar de bruxa e criaturas da floresta, mas antes vamos pro lado mais psicológico dela. A Bruxa de 2015, por exemplo, tem uma bruxa. Mas esse não é o foco. O nome do filme podia ser A Floresta, que dava no mesmo, cara. Basta olhar para esses takes e vocês vão entender a claustrofobia que ela passa e o temor do que ela pode esconder. Isso piora se a gente levar em conta o tamanho da floresta, que é um fator-chave do vídeo. O mar cobre 70% da superfície da Terra. O espaço é tão grande que a escala se perde. Já em florestas, ela é perfeita, nem imensurável, nem pequena demais. Um lugar grande, cheio de referências e, portanto, assustador. Essa dualidade também está no som, por exemplo. Numa floresta, quando ouvimos uma folha mexendo, entramos em alerta. E mesmo na ausência de barulho, o silêncio é igualmente perturbador. Isso me lembra da pareidolia, um fenômeno psicológico que faz a gente ver coisa onde não tem. sim. Tipo esse rosto num tronco. Ou figuras de animais gigantes. Ou até esse demônio atrás de uma árvore. Imagina isso de noite.
Eu não preciso nem dizer o quão absurdo é estar perdido numa floresta à noite. É nessas horas que o medo começa a transmutar para um perigo real. É de noite que você tem mais chance de se perder. De noite os animais saem para caçar e também quando acontecem mais crimes. Não tem um número exato de quantas pessoas somem em florestas por ano, mas dada a sua natureza e algumas referências, tá na faixa dos milhares. Peste? Claro que cada caso é diferente, tem tipos Nossa, de florestas é e mais do que regiões eu mais achei que perigosas seria. que outras. Mas já que esse é um vídeo sobre medo, e já que esse canal não pega leve, por que não falar da pior de todas? E a pior floresta e mais perigosa para se colocar o pé Cigarra? é a Amazônia. Ah, droga. Errei, ó. É difícil achar um ambiente pior que a Amazônia. Além de ser um dos ambientes mais inóspitos da Terra, ela é a maior floresta do mundo com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é chamada de Inferno, Oceano Verde. Não à toa, pilotos de avião que passam por ela dizem que é como atravessar o mar, tamanha a sua área e isolamento com a civilização. Uma pessoa perdida no meio disso teria que rezar para ser encontrada. Ah, não. E Se até que você esse se dia perder chegasse, aí, meu irmão. sobreviver perante É suas viver que nem terríveis o condições. Tarzan, negão. Não tem o que fazer, E eu não não. queria dizer não, mas são muitas. É coisa pra caralho. Por ser uma floresta tropical, as temperaturas variam de 20 a 30 graus Celsius, com uma umidade altíssima e forte presença de chuvas. Isso pode ser bom para aliviar o calor do dia, mas péssimo por te deixar molhado à noite. E não acho que você vai se secar quando amanhecer. A vegetação amazônica é extremamente densa. Algumas árvores alcançam mais de 60 metros, o que significa que em algumas áreas não bate sol. Cara, é uma loucura entender uma coisa dessas, mas é exatamente como parece. Se nem tem lugar direito para andar, faz sentido que o sol não chegue em algumas partes. E se por um lado o clima e a vegetação amazônica podem ser complicadas, o mesmo acontece para os animais. E eu já começo pelo que mais mata pessoas no mundo: o mosquito. Ah, pensei que é a mulher. Tanto de Brincadeira, mosquito que tem na Amazônia é incontável, cara. O pior deles é essa espécie endêmica da região, famosa por passar malária. Se você não sabe, cara, essa é uma doença que em casos graves pode matar em só um dia. Exato. Olha isso, mano. Por sorte, tem uma vacina pra ela que dá imunidade, mas só pro mosquito. Ué. Não existe vacina pra aranha armadeira, por exemplo. Uma das aranhas mais perigosas do mundo e numerosa por lá. Aranha madeira. Também não Não é aquela que quando tu leva a dentada, o bagulho é tão sinistro que tu fica até de pombadura? tem vacina pro sapo ponta de flecha. Um bicho bonitinho, mas com veneno suficiente pra matar 10 pessoas. Nossa. E olha, esses são apenas bichinhos. Subindo a escala um pouco mais, a coisa não melhora. A onça-pintada é um animal de quase 2 metros e dispensa apresentações. Sério, mano? Elas geralmente ficam na terra firme, mas podem subir em árvore e até entrar no rio. É, a onça pintuda era nada. Inclusive, é sabido que a Amazônia tem vários deles. E bom, para quem podia estar perdido no deserto, isso pode ser uma bênção. Mas ainda que numerosos, a verdade é que é difícil achar um rio na Amazônia. Se você der sorte e conseguir, isso também não é motivo de alegria. Primeiro que você não pode beber essa água em hipótese alguma, ela tem vários patógenos. Segundo, que esses rios podem ter cardumes de piranha, peixes de 3 metros de comprimento, jacarés de 6, sucuris de 8 e até tubarão. Tubarão? Saber que tem tudo isso numa só floresta é bem bizarro, mas eu não saber pode ser tão aterrorizante quanto. Tem áreas na Amazônia que o homem sequer pisou. E sabe o que lá a gente pode encontrar? Mapinguari. Em 1925, um explorador inglês chamado Percy Fawcett queria provar justamente isso. Ele acreditava que existia uma civilização avançada e pré-colombiana escondida em algum lugar. Então ele partiu com seu filho para procurá-la, mas spoiler, nenhum deles voltou para casa. Tá lá até hoje, pô. Algumas teorias dizem que Percy encontrou a cidade perdida e acabou ficando por lá. É claro. Oxi. Outras dizem que foram atacados pelos índios morcego, indígenas canibais que morcego. viviam em cavernas. Ok. A teoria mais aceita é que eles foram engolidos pelas condições da floresta. Nenhum corpo foi encontrado, e o paradeiro de Percy e seu filho também nunca foi explicado.
É esse mistério que me causa tanto medo quanto saber dos animais ou perigos que existem na floresta. E quanto ao que não sabemos. O Candiru entra Olha, na tudo sua que eu bilu falei e já aconteceu era. na Amazônia, mas tem outros lugares que, claro, não chegam aos pés dela, mas que valem menção. Um forte exemplo é a floresta tropical do Congo. Ela tem uma área de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, é famosa pela presença de ebola, dengue e febre amarela. Peste. E cara, anota. Esse é o lugar onde você pode encontrar gorilas, leões, leopardos, hipopótamos e elefantes numa só tacada. Pois é. Outros 2 casos são a floresta Bom que não vai tropical morrer de sozinho, Dendree, né? na Austrália, e a do Sudeste Asiático. A primeira é só a mais antiga do mundo, com 180 milhões de anos. Ela também é lar de animais terríveis, como o dinossauro... pássaro casuar, de diversas cobras venenosas e dos temíveis crocodilos de água salgada. A segunda floresta, na Ásia, é onde moram os dragões de Komodo e os Meu tigres, Deus do e é céu. conhecida pela presença de crime organizado e tráfico de drogas. Peraí. Além de lidar com tigre e dragão de Komodo, eu ainda tenho que me preocupar com facção. Tá doido, viado. Beleza. Uma floresta selvagem cheia de animais pode assustar, mas o ser humano sozinho também faz o papel. A própria Amazônia é uma região marcada por facções criminosas, não somente do Brasil, mas de países vizinhos ligadas ao garimpo ilegal, tráfico de drogas e outros crimes. Não foi o pessoal que tinha comentado que na Nos Amazônia Estados tem até Unidos, o pirata? cenário é um pouco diferente. Apesar de replicar os mesmos problemas, o que mais Tem chama pirata atenção ainda na são Amazônia crimes e no ligados Pará. a desaparecimento e homicídio. Embora não haja números oficiais, a extensa rede de parques e a atenção da mídia tornam esses casos mais evidentes. Tem uma série de livros chamada Missing 411 que fala de vários sumiços inexplicáveis em florestas. Durante os anos 80, muitas Oxe, pessoas meu relatavam irmão, atividade de acabou. culto. Nesse parque estadual, por exemplo, houve relatos da presença de um culto satânico, e pelo menos 4 pessoas sumiram na época. Uma clara referência a isso é o jogo Fierce Fair on Ironbark Lookout, que não à toa fala sobre um culto criminoso em um parque da vida real. Mano, eu poderia ficar horas falando desses casos, mas esse não é o foco do canal. Claro que é perturbador ver florestas como palcos de crimes reais, mas eu me atento ao medo mais psicológico, aos mistérios, lendas e o que não pode ser explicado. Florestas são perfeitas para isso. E isso é o que não falta no mundo. o Bahia cagando no meio do mato. Como eu falei no início, o medo por Fernanda florestas Torres. anda junto com o medo do desconhecido, tal como o Samara. escuro. Para além de medos reais, existe um pavor nas criações da mente. E uma floresta escura como é, parece abrigar todos os tipos Boa de noite, fantasma, criaturas e coisas que a gente não conhece. Diversas lendas tomam força em florestas ao redor do mundo, e eu começo falando por essa na Alemanha. A Floresta Negra não tem nada factualmente terrível, mas ela é densa e o lar de lendas como lobisomem, bruxa, gnomo e muitos outros que inspiraram os contos dos irmãos Grimm. Um pouco mais a leste fica a Floresta de Roya Bácio. De novo, nada perigosa, mas um lugar onde árvores crescem num formato curvo todo estranho, Nossa, e onde velho. reside uma Dead Zone. Nesse Ué? círculo não nasce nenhuma planta, e há quem tente explicar isso como uma anomalia. Outros preferem acreditar no sobrenatural, ou na relação com um OVNI, que, pasmem, já foi avistado em cima dele Ah, não. e ao qual você vê na foto. Eu tô um pouquinho Atravessemos o incomodado mar com de foto volta preto e para os branco. Estados Unidos. A mesma floresta Melhor. que teria relatos de culto é também conhecida por avistamentos de OVNI, fantasma, pé grande, homem-pássaro e muitos outros. Essa região fica no Triângulo de Bridgewater, uma área já conhecida por fenômenos estranhos. A América do Norte é um lugar bem místico quando se fala em florestas, e lendas como Skinwalker e o Endigo são sem dúvida as mais marcantes. O Endigo é legal, Ambas mas viveriam em Skinwalker florestas não me e desce seriam não. criaturas O para se Endigo é evitar legal. a todo custo. As duas já foram misturadas de forma errônea na internet, e aí vemos vídeos de falsos humanos, ou animal que na verdade não é animal, ou os dois ao mesmo tempo. A verdade é que os Endigos vêm dessa região do Nordeste, estão mais para um ser humano que se tornou um monstro, e estão mais ligados a cavernas ou minas abandonadas. Skinwalker já vem do povo navarro, numa região mais seca e, resumindo muito, seriam bruxos que tomam forma de outros animais
ou de outras pessoas. Eu só queria deixar claro as diferenças, mas também lembrar do seu terror e associações com floresta. Mas não se engane, meu caro. A gente não precisa ir lá pra América do Norte pra explorar esse terror. O folclore Sou não, brasileiro é primo. muito rico. Eu diria muito mais que o americano. Valeu. E eu diria também que 90% das nossas lendas vivem no mato. O Saci, que é o mais famoso e é quase um demônio da floresta, é conhecido mais pro sul do país. O Curupira e Mapinguari são forças da natureza presentes na Amazônia. No Mapinguari centro-oeste é também tem doideira. algumas lendas bizarras, e o nordeste nem se fala. Pé de garrafa. Praticamente tudo de ruim vem de lá. Se você quiser Ei! entender o que eu tô falando, clica no card aqui em cima. É difícil você viajar pro interior e não ouvir uma história de fantasma ou criatura que mora na floresta. Mais da metade do território é mato, e isso também explica a nossa aversão por elas. Pelo menos em parte. Como a gente viu, o nosso passado teve grande influência no medo de florestas. Tem as histórias que lemos quando criança, notícias, filmes e até jogos de terror. A grande maioria se passando nelas. Esse é um medo tão complexo e antigo quanto outros terrores humanos. Eu arrisco Isso dizer, é bruxa de mais Blair, né? complexo que o medo do mar, por exemplo. Eu vejo florestas como uma verdadeira entidade viva, acima de todos os mitos que a compõem. Elas são uma metáfora para o desconhecido dentro de nós. Explorar uma é como confrontar nossos medos mais profundos, os piores, justamente aqueles que não vão embora. Mais aterrorizante que eles, e tudo que eu falei no vídeo, só tem uma coisa pior. Imaginar um mundo sem nenhuma floresta. E eu não tô falando isso pra causar ou deixar uma mensagem bonita no final. Sim, a biodiversidade seria destruída, Imagino, e pô. certamente o efeito estufa criaria um cenário Eu não assustador. discordo de momento algum Mas o vazio de deixado por elas sapiência de gente é o mais velha, não, pior, na velho. minha opinião. Seria o tipo de vazio que carrega um peso, Estamos achando de tudo, um às eco vezes. estranho que perturba, como se algo tivesse sido arrancado tanto do mundo quanto de dentro de nós. Foi um bom vídeo. Foi um bom vídeo. Eu gostei, eu gostei. Olha.